O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apelou a uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O político belga apontou o dedo a alguns países por serem incapazes de punir crimes contra a humanidade e disse que isso fará com que se normalizem as agressões. A permanent seat on this Security Council is not a privilege, it is a responsibility. A grave responsibility bestowed on only 5 nations to be the guardians of world peace. Today, some of these members are not living up to their responsibility. The Security Council must be reformed to make it more inclusive, more legitimate and more effective. O presidente francês Emmanuel Macron partilhou um sentimento semelhante. Tant que nous aurons un Conseil de sécurité qui est bloqué, je dirais de manière réciproque selon les intérêts par les uns et les autres, on aura du mal à avancer. Et donc rendons simplement ces Nations Unies plus efficaces, d'abord en les rendant peut-être plus représentatifs. C'est pourquoi la France, et je le redis ici, est favorable à ce que le Conseil de sécurité soit élargi. L'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil devraient en être des membres permanents, de même que 2 pays que l'Afrique désignerait pour la représenter. Macron falou também sobre a guerra em Gaza, apelou a um cessar-fogo imediato e defendeu uma solução de 2 Estados. O presidente francês não esqueceu o conflito no Líbano e afirmou que todas as partes devem respeitar as suas obrigações ao longo da linha azul. J'ai tenu à demander au nom de la France. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acabou com as esperanças de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah após os apelos europeus e norte-americanos feitos na Assembleia Geral das Nações Unidas para uma trégua imediata. O gabinete de Netanyahu disse inclusive que o exército israelita tinha recebido instruções para continuar a lutar contra o Hezbollah com toda a força. O primeiro-ministro israelita vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas na sexta-feira, onde deverá tentar persuadir os restantes líderes a apoiarem Tel Aviv nos conflitos contra o Hamas e o Hezbollah. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel prometeu continuar os combates e fazer regressar os milhares de cidadãos israelitas que tiveram de abandonar as suas casas na sequência dos conflitos. Segundo as Nações Unidas, mais de 90 mil pessoas tiveram de ser deslocadas devido aos 5 dias de ataques israelitas no Líbano. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, disse no Conselho de Segurança da ONU que França e os Estados Unidos fizeram progressos importantes na proposta de um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e o Hezbollah. Barrot diz que espera que Israel e o grupo armado colaborem na implementação deste cessar-fogo. Cette plateforme va être rendue publique très rapidement et nous comptons sur les 2 parties pour l'accepter sans tarder afin de protéger les populations civiles et permettre qu'une négociation diplomatique s'engage. Esta declaração surge entre receios de uma nova escalada entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irão, que parece estar a aproximar o Médio Oriente de uma guerra total. Dirigindo-se às tropas na fronteira norte, um general de topo israelita disse que as Forças Armadas se preparam para uma possível operação terrestre no Líbano. Entretanto, o Hezbollah lançou dezenas de projéteis contra Israel. Trabalhadores da Volkswagen em protesto contra possível encerramento de fábrica. O grupo encontrou-se na sede da empresa em Wolfsburg de manhã cedo e segue para Hannover, onde os dirigentes da empresa se reuniram com o sindicato. Os trabalhadores esperam que as conversações impeçam possíveis despedimentos ou encerramento de fábricas. Mas as preocupações não se prendem apenas com os empregos, mas também com o futuro da própria cidade. É que a história de Wolfsburg confunde-se com a própria história da Volkswagen. Für Wolfsburg wäre es auch sehr schlimm, weil Wolfsburg lebt durch Volkswagen. Ja, wir würden viele Geschäfte hier schließen müssen. Es wäre ein zweites Detroit. Also Detroit ist das beste Beispiel und Wolfsburg wäre genauso. Quem visita Wolfsburg não pode ignorar a Volkswagen. A marca de automóveis está em todo o lado, desde o estádio até à loja de turismo. A maior parte dos habitantes conduz um carro Volkswagen e uma das grandes atrações é o museu sobre a indústria automóvel chamado de Auto City. The Volkswagen plant is the industrial heart of the whole region. Historically, the whole town is built around the Volkswagen plant, and so everything
kind of depends on this factory. Dos 120 mil habitantes residentes na cidade e arredores, cerca de 60 mil trabalham para a Volkswagen. Isto significa que grande parte da economia local depende destes funcionários como clientes. Mesmo os residentes que não trabalham para a empresa sentem a sua influência. Was bedeutet Volkswagen für die Stadt Wolfsburg? Im Prinzip alles. Der größte Arbeitgeber und die Stadt hat sich nur durch Volkswagen sozusagen entwickelt. Das ist eben halt das Kernstück. O presidente da Câmara Municipal de Wolfsburg disse à Euronews que a Volkswagen conduziu a uma recuperação económica e à estabilidade social da cidade e que existe um forte aspecto emocional, uma vez que em muitas famílias todos ou quase todos os membros trabalham ou trabalharam na empresa. Es wäre für mich eine Katastrophe. Also wir sind eine Volkswagen-Familie. Meine Familie, mein Opa hat schon hier gearbeitet, mein Papa hat schon hier gearbeitet, ich arbeite hier und mein Sohn arbeitet jetzt auch hier. O futuro da fábrica determinará o futuro da cidade. Há alguns anos, os lobos estavam em vias de extinção na Europa, mas graças aos programas de proteção, a sua população aumentou. Agora, os Estados-membros da União Europeia votaram a favor da alteração do seu estatuto de estritamente protegido para protegido. Isto significa que as cotas de caça ao lobo podem estar de volta. The expansion of wolf populations has led to increasing conflicts with human activities, notably concerning livestock damages, with also strong pressures on specific areas and regions. As organizações agrícolas apelaram à mudança de estatuto na sequência de alegados danos causados por lobos ao gado. De acordo com a Comissão Europeia, existem 20.300 lobos na União Europeia e a sua população continua a aumentar. Os lobos matam pelo menos 65 mil animais na União Europeia todos os anos, maioritariamente ovelhas e cabras, seguidas de gado bovino e de cavalos e burros. Os conservacionistas classificaram a mudança de estatuto como vergonhosa. It's a very sad day because the ongoing recovery of the wolf is actually one of our main success stories in Europe for conservation, and it should be celebrated as a big success. And instead, the European Union is now sending a very shameful signal just a few weeks before the COP16 on the Convention for Biological Diversity. A grande maioria dos países votou a favor da proposta. Apenas os embaixadores da Irlanda e de Espanha votaram contra, enquanto a Eslovénia, Chipre, Malta e a Bélgica se abstiveram. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que as sanções do Ocidente no setor energético são ilegais. Ainda assim, garante que não vão impedir Moscovo de atingir as metas definidas. O líder do Kremlin adianta que a Rússia redirecionou a venda de energia para países amigos e que o volume de exportações continua praticamente ao nível de 2020, com exceção do gás natural. Na Semana da Energia da Rússia, Putin sublinhou ainda que vai manter a cooperação com os BRICS e a OPEC+. Os europeus estão a jantar mais cedo do que antes da pandemia. É o que mostra um novo estudo feito pela Mastercard, segundo o qual os clientes adiantaram o relógio em 10 minutos em média no que toca a jantar fora. As alterações mais acentuadas foram observadas na Áustria, 18 minutos mais cedo, em Portugal, 16 minutos e na Irlanda, 15 minutos. Estudos anteriores mostraram que jantar cedo beneficia a digestão, reduz os riscos cardiovasculares e melhora os níveis de glucose no sangue. Mas, segundo a investigação, esta não é a única razão pela qual os europeus estão a jantar mais cedo. One reason is that we are working more flexibly, so we have more control over our schedules and we can decide when we want to go out to eat. And second reason is that perhaps consumers have become more health conscious. They prioritize sleep, they go to bed earlier, they sleep longer. A Covid-19 não alterou apenas os horários das refeições, os resultados mostram também que as compras no supermercado passaram a ser feitas no início da semana. Os consumidores tendem agora a fazer compras nos dias tradicionalmente mais calmos, como a segunda e a terça-feira.
Sono nel sud-ovest della Sardegna. Intorno a me ci sono i simboli della sfida che ha intrapreso l'Europa, la fine delle fonti fossili e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il passato è il futuro, ma nel presente la gestione della transizione energetica scatena un'ondata di protesta. Sono stati presentati oltre 20 progetti per la realizzazione di impianti eolici offshore. 8 di questi potrebbero essere installati qui, al largo della costa dell'isola di San Pietro, sulle rotte dei Tonni e del Falco della Regina. L'impianto consiste di 42 megapale eoliche di 285 metri di altezza nel punto più elevato. Ci sarà un impatto devastante e irreversibile sull'ambiente marino. Ci siamo posti intanto il tema di arginare questa marea di autorizzazioni con una sospensiva che aveva il compito di prendere tempo, costruire una legge regionale per le aree idonee.